Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula 9. E aí, estão estudando bastante? O bom desse curso online é que vocês podem assistir às aulas várias e várias vezes, né? E mandar as dúvidas para mim, que eu vou responder, estou sempre à disposição de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, né? E existem inúmeros, né? Temos lá deficiência intelectual, transtornos de comunicação, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de aprendizagem, hiperatividade, transtorno específico da aprendizagem, transtornos motores, transtornos de tiques, transtornos de linguagem. Existem inúmeros transtornos. E você, futura mediadora, quando você começar a mediar o seu aluno, você vai ter que saber pelo menos aí 80% do que se trata o transtorno que seu aluno tem, né? Então, depois de ter olhado a anamnese, a ficha de anamnese, que é um questionário, né, que fica à disposição na secretaria, pode estar pedindo a direção da escola, procurar saber se seu aluno tem algum transtorno, qual o transtorno que ele tem, né? E procurar mesmo pesquisar, se inteirar, porque o segredo é, quanto mais você conhece o transtorno do seu aluno, mais você consegue auxiliá-lo no dia a dia em sala de aula, ok? Vamos lá, transtornos do neurodesenvolvimento são condições que iniciam na infância e têm impacto importante no funcionamento social e cognitivo, envolvendo déficits sérios na interação social e nas habilidades de comunicação, bem como comportamento, interesses e atividades um tanto quanto diferenciadas, certo? Porque muitos transtornos, eles trazem algumas consequências. Por exemplo, é muito comum na primeira infância nós mediarmos alunos com algum déficit na linguagem, algum autista não verbal. E aí, como eu vou me comunicar com aquela criança que não fala? Ele vai se apegar a você de uma tal forma que ele vai sentir confiança e vai se comunicar, nem que seja através de desenhos, através só em segurar a sua mão, apertar a sua mão, algum gesto que ele fará. Então, tudo isso vai te dar sinais das necessidades dele, tá? Então, você tem que começar a prestar atenção a esses sinais que a criança dá, ok? E começar a estudar a respeito do transtorno específico que essa criança tem para poder auxiliá-lo da melhor forma, tá? Transtornos do neurodesenvolvimento podem se desenvolver durante a gestação ou na primeira infância e são caracterizados principalmente por um déficit nas habilidades sociais, ou seja, as crianças, os adolescentes, eles têm uma introspecção, eles têm mais dificuldade de fazer amizade, né? De se socializar em grupo, de repente o barulho, alguma outra questão sensorial o deixa bastante irritado, ele mesmo se sente excluído, pode vir sintomas de depressão. Então, são coisas, características, né? Que nós vamos observando e tentando sanar as dificuldades dessa criança, ok? Transtornos globais de linguagem e o déficit de atenção e hiperatividade são dois exemplos de um neurodesenvolvimento atípico, fora da curva de normalidade. No entanto, nenhum outro é tão retratado na nossa cultura comum, seja na TV ou no caso dito pela vizinha, como o transtorno do espectro autista. Gente, nem tudo é autismo, tá? As pessoas que não têm conhecimento, elas costumam falar que autismo virou moda, mas nem tudo é autismo.
Esse curso, apesar de ser um curso livre, vai te dar uma base muito fundamentada na ciência, com evidências científicas, tá? Que existem inúmeros transtornos do neurodesenvolvimento, tá? E nem tudo é autismo, ok? Então, a partir de agora, você, futura mediadora, você professora, você mãe, você precisa começar a pesquisar realmente sobre o transtorno que seu aluno, que seu filho tem, ok? É um compromisso que você está assinando comigo, tá bom? Caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento de início precoce, antes dos 2 anos, a criança com 3 meses ela já pode ser diagnosticada com TEA, tá? Para diagnosticar os bebês não é tão fácil quanto crianças de 2 anos. Por que às vezes a mãe sente alguma dificuldade, alguma diferença no filho? Bom, acho que meu filho pode ter alguma coisa e ali leva ao médico, leva ao pediatra, ao neuropediatra e eles recomendam, vamos matricular a criança na escola, a criança precisa se socializar, ter amiguinhos e é na escola que as professoras começam a descobrir, né? Olha, sua criança, né, precisa de uma avaliação médica, né, porque apresenta algumas características diferenciadas. Porém, mediadora, você não pode levantar nenhum tipo de diagnóstico. Quem dá diagnóstico é o médico, quem lauda é o médico. Tá? Então, eu acho que seu filho pode ter. Não, você não acha nada, ok? Não fale, não use essa frase, porque nem toda família aceita uma condição como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é preferível falar que a escola recomenda uma avaliação com um neuropediatra ou com uma psicóloga, tá? Então, uma forma, hoje em dia, de você se precaver contra qualquer tipo de comentário maldoso, ok? E na aula de hoje, dando continuidade, nós vamos estar falando aqui sobre um pouquinho do transtorno do espectro autista, tá? No nosso imaginário, filmes como He-Man, em 1988, e Uma Lição de Amor, que foi lançado em 2001, né? São 2 filmes que eu recomendo muito vocês assistirem, nos saltam à mente como referência ao assunto. Um personagem extremamente inteligente, mas com jeitos e formas de se comunicar estranhos e infantilizados. As crianças com TEA, a idade cronológica não condiz com a idade biológica, tá? Eles são crianças mais imaturas. Por exemplo, a minha filha, que tem 9 anos, a mentalidade dela é de 5, de 6, tá? Então, assim, eles ainda não têm a malícia apropriada e são crianças muito puras, tá? São crianças muito literais, né? A gente tem que ter cuidado até como a gente fala, né? Por exemplo, se você usa um termo, a necessidade faz o sapo pular. Na cabecinha dele, ele vai imaginar somente o sapo pulando. Ele não vai entender essa linguagem figurada, porque eles são muito literais. Se você falar que está chovendo canivete, na cabecinha dele, ele vai acreditar que está caindo muitos canivetes do céu, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar com uma criança autista, ok? E a gente também, tudo que formos fazer, agir com previsibilidade. O que é isso? Amorzinho, amanhã nós vamos fazer uma atividade de colorir. Olha só, você já está premeditando o que você deseja fazer no dia de amanhã, ok? Daqui a pouco você vai lanchar. Primeiro nós vamos lavar as mãos, depois nós vamos lanchar. Tudo bem? Então a criança já vai saber o que vai acontecer. Porque se você não trabalha assim, vem cá, vamos no banheiro, vamos lanchar, vamos fazer isso, fazer aquilo. É muita informação para a cabecinha dele, tá? Porque o TEA,
é um sistema operacional que funciona de uma forma diferente. Ou seja, o cérebro do TEA, ele trabalha de uma forma diferente das crianças dito típicas, ok? Então, é um espectro, é uma condição que a criança se encontra. O cérebro dele trabalha de uma forma diferente. Pode ser moldado, isso vem com terapia, associado à medicação, associado a uma família que tem aceitação, que procura o melhor tratamento para o seu filho, associado também a uma escola inclusiva, uma mediadora, uma professora interessada. Então, a criança que tem o privilégio de ter tudo isso ao seu redor, ela pode desenvolver muito. Esse cérebro, ele vai desenvolver muito da melhor maneira possível, tá? Infelizmente, ainda existe muitas pessoas despreparadas, certo? Que não consegue dar todo esse recurso que a criança com TEA precisa, ok? Na próxima aula nós vamos falar ainda mais sobre o TEA, mais características, tá? E todo o suporte que a criança com TEA precisa. Até mais!